Olá, querido buscador do conhecimento, seja muito bem-vindo. Aprenda hoje com o professor Paulo Candeia, acupunturista, naturopata e hipnoterapeuta, como começar a livrar-se das doenças autoimunes. Olá pessoal, aqui o professor Paulo Candeia e hoje eu vou contar para vocês uma das coisas que mais me deixa triste. Sinceramente, do fundo do meu coração, realmente me deixa muito triste. E uma dessas coisas é quando eu vejo alguém que está desesperado, sentindo muita dor, falar o seguinte: eu tenho que tomar essa medicação aqui pelo resto da vida. E normalmente você ouve isso daquelas pessoas que sofrem com doenças autoimunes. E eu vou contar agora para vocês por que isso me deixa tão triste. Não é pelo sofrimento da pessoa. Não. É porque este é um sofrimento desnecessário. E eu já contei aqui para você algumas vezes do caso de pessoas que eu ajudei a se livrarem, se verem libertas dos mais diversos tipos de doenças autoimunes. Ao contrário do que muitos de vocês já ouviram, que uma doença autoimune não tem cura. E vocês vão entender que isso não é bem verdade. Presta atenção que você vai entender bem direitinho. A parede do nosso intestino é formada por uns bloquinhos como se fossem tijolos. Esses bloquinhos, esses tijolos do intestino são os enterócitos. Não pode existir espaço entre eles. Por quê? Se existir esse espaço, vai começar a passar por esse espaço para a corrente sanguínea substâncias que não eram para passar. Aí o que é que acontece? Quando essas substâncias chegam na corrente sanguínea, o seu sistema imunológico é ativado e ele identifica essas substâncias que estão passando como invasores. E o seu próprio sistema imunológico começa a lhe atacar. Aí, nesse caso, vai ocorrer o surgimento de uma doença autoimune. Então, a lógica seria o quê? Claro, acabar com esse espaço que existe entre os enterócitos. Sim, tudo bem. Mas a questão é, como é que a gente faz para acabar com esse espaço? E eu vou explicar isso aqui também. Mas antes eu vou explicar como foi que esse espaço começou a aparecer. Ou melhor dizendo, como foi que esses espaços, porque são inúmeros enterócitos, lógico, como foi que eles começaram a aparecer? Um dos maiores vilões, principal responsável pelo surgimento desses espaços entre os enterócitos, é chamado de glúten. O problema é que hoje em dia a coisa mais fácil e comum de você encontrar são alimentos que na sua composição têm o glúten. E muitas vezes são alimentos que as pessoas têm a falsa ideia de que são alimentos saudáveis, porque são recomendados por maus profissionais. Então, claro que a primeira atitude que você vai tomar vai ser tirar da sua rotina alimentar todo o glúten. É a primeira coisa que você tem que fazer. Agora, vejam que tem uma coisa muito importante que eu vou explicar agora. Imagine o seguinte, que no último final de semana você saiu e foi a uma pizzaria. Logicamente você, na pizzaria, comeu pizza. O glúten que você ingeriu, que estava contido nessa pizza, sabe quanto tempo ele vai levar para sair do seu organismo? Sabe quanto tempo o glúten que você botou para dentro do seu organismo quando ingeriu essa pizza, sabe quanto tempo ele vai levar para deixar o seu organismo? Presta atenção, não é 6 dias, não é 6 semanas, são 6 meses. É isso mesmo, são 6 meses. Isso é assustador. Vocês estão entendendo porque é tão sério? É por isso que o glúten é um dos 3 alimentos
mais inflamatórios que existem. Então, se você quer ter saúde, você tem que riscar da sua vida o glúten. Mas você pensa assim, se você sempre ingere glúten, então é glúten por cima de glúten, glúten por cima de glúten. A consequência disso é o quê? O desenvolvimento de um processo chamado incrustação fecal. E é essa incrustação fecal que foi originada por conta da ingestão de glúten que você começou a adquirir uma série de problemas de saúde que muitas vezes você nem sabe que tem. Mas se você é portador de doença autoimune, é a primeira coisa que você tem que ter em mente. Tire da sua alimentação o glúten e todos os alimentos que sejam inflamatórios. Então, o que é que eu recomendo para você? Você já aprendeu que a primeira atitude que você tem que tomar é risque da sua nutrição os alimentos que na sua composição tenham glúten. Qual é a segunda atitude que você tem que tomar? Inicie hoje mesmo o seu processo para desencrustação fecal. Você nunca ouviu falar disso? Você não sabe como é que faz? Então eu vou fazer o seguinte. Aqui em cima no card eu vou deixar um vídeo onde eu falo exclusivamente sobre como você pode fazer o seu processo de desencrustação fecal na sua casa. Porque é muito importante que você entenda, para você começar o seu processo para se libertar de uma doença autoimune, e o que está em primeiro lugar é o glúten. Em segundo lugar, realização da desencrustação fecal. E em terceiro lugar, começar a suplementar com glutamina. Por quê? Eu comparei no início desse vídeo os enterócitos como tijolos. Ora, para você deixar um tijolo grudado ao outro e não ter espaços, como também não pode ter entre os enterócitos, você coloca o quê? Cimento. Agora, o que é o cimento dos enterócitos? A glutamina. Agora, não é você chegar e ir lá na Growth, fazer a encomenda de glutamina e começar a usar a torta e a direita. Não, não é assim. Para você começar a fazer uso da glutamina, você precisa de orientação. Agora, se for o seu caso e você necessitar de orientação para começar a fazer o seu processo para se livrar da doença autoimune e também começar a suplementar com glutamina, fala aqui embaixo nos comentários dizendo: professor Paulo, eu quero saber como é que a gente suplementa com glutamina. A gente vai ter o maior prazer, a maior alegria de fazer um vídeo exclusivamente falando sobre como usar glutamina no processo para a recuperação da sua saúde, quando é o caso de você ser um portador de uma doença autoimune. Agora você precisa fazer o quê? Fazer o que o meu mentor Ivan Maia ele fala. Se você muda, o mundo muda, mas o mundo não muda com gente muda. Então não fique mudo e fale aqui embaixo nos comentários para mim as suas necessidades, quais são as suas dúvidas, que eu vou ter o maior prazer de responder. Agora, uma coisa muito importante para te pedir. Não sai desse vídeo sem antes praticar o triplo C. Você não sabe o que é? Triplo C é algo muito importante que a gente aprendeu no canal do pessoal da Linhagem Geek, que é curtir, comentar e compartilhar. Quando você curte, está mostrando para o algoritmo do YouTube que esse vídeo aqui é relevante. E o próprio YouTube vai começar a recomendar esse vídeo para outras pessoas. Quando você comenta, está interagindo comigo e me estimula a fazer mais conteúdos como esse. E quando você compartilha, você está sendo mais um disseminador do conhecimento junto comigo. Agora a pergunta: esse conteúdo valeu? Ele foi importante para você? Conta para mim. Eu sinceramente gostaria de saber. Ah, e muito importante, a comunidade do canal ela já foi ativada. Então, através da comunidade, nós sempre colocaremos aqui no canal para você enquetes, avisos importantes
E também estaremos compartilhando material que antes a gente só podia compartilhar lá apenas pelo nosso canal do Telegram. Então eu te desejo saúde física, mental e emocional, um maravilhoso início de semana, que Deus, o dono desse canal, nos abençoe, muita paz. Tchau, tchau.